Sejam todos bem-vindos, família, a mais um vídeo. Olha, aqui eu sou o professor Tinossa, sou professor de Biologia, assim como de Química. Hoje nós vamos dar o segmento com as aulas de Citologia, ok? Hoje nós vamos falar de uma grande organela famosíssima, famosíssima, famosíssima. Estamos a falar de mitocôndria. Mas antes de nós decolarmos, família, eu queria pedir com que subscreve-se no canal, não é? Quando você subscreve-se no canal, você está a ajudar o meu trabalho a crescer, ok? Subscreve-se, dá um like e clica ali o sininho, porque quando você faz isso, quando eu for a lançar vídeos aqui no canal, ele vai te dar o sinal, não é, de que eu já lancei vídeo, para que você possa estar a par de tudo que está a acontecer aqui no meu canal Casa da Ciência Explica, ok? Junte-se a esse projeto, não é? É Moçambique a crescer, ok? Bom, família, vamos dar continuidade com a nossa aula. Bom, vamos falar de mitocôndrias, ok? Bom, para dizer que na parte historial, mitocôndria, na verdade, é uma organela que foi descoberta, na verdade, em 1857, não é? Por um cientista, só que ele recebeu o nome de mitocôndria já em 1898, ok, família? Bom, qual é a origem, na verdade, da mitocôndria, não é? Bom, segundo a teoria de Lynn Margo, ok? Ela diz que, ou seja, essa teoria chama-se teoria da endossimbiótica ou endossimbiose, não é? Que diz que a mitocôndria, juntamente com cloroplastos, eles geram bactérias. Só que essas bactérias, eles acabaram entrando dentro da célula, não é? Para aquele processo de simbiose, só que acabaram já se transformando em organelas, não é? É por isso que se nós formos a comparar uma célula da bactéria, e se nós formos a comparar, neste caso, essas organelas, assim como cloroplastos, assim como o mitocôndria, eles apresentam quase as mesmas características. Estamos a falar, neste caso, do DNA circular, porque o DNA, neste caso das bactérias, é circular. Também das mitocôndrias é circular. Assim mesmo dos cloroplastos é circular. Isso nós vamos a perceber também no caso do processo de autoduplicação. A bactéria ele pode fazer o processo de autoduplicação, assim como as mitocôndrias, assim como os cloroplastos, não é? E uma coisa muito interessante, dentro das células das bactérias nós encontramos ribossomos e também encontramos ribossomos ao nível dessas organelas, tanto mitocôndria assim como cloroplasto. Então isso quer dizer o que eles mesmo essa teoria de Lynn-Margo ela confirma taxativamente de que as bactérias, ou seja, as mitocôndrias e cloroplastos anteriormente eram bactérias. Então eles entraram dentro da célula e acabaram entrando num processo de simbiose, acabaram se tornando organelas, ok? Então, essa teoria de Lynn-Margo é uma teoria muito interessante, não é? Eu acredito que futuramente vou gravar uma aula específica falando dessa teoria da endossimbiótica, ok, família? Bom, para dizer também que quando nós falamos da mitocôndria, a mitocôndria ela apresenta dupla membrana, ok? Apresenta dupla membrana, juntamente com o cloroplasto. E uma coisa muito interessante, as bactérias também apresentam dupla membrana, ok? E uma coisa muito interessante que vou repisar aqui, as mitocôndrias, juntamente com os cloroplastos, também as bactérias, eles apresentam o DNA próprio, apresentam o DNA próprio. Então isso quer dizer que dentro da célula nós encontramos uma organela que dentro dela ela apresenta DNA. Sim, estamos juntos, né? É uma coisa muito interessante que vocês precisam saber, ok? E também, uma coisa muito interessante é que dentro da mitocôndria nós encontramos uma outra organela, ou seja, dentro de uma organela encontramos uma outra organela. Ou seja, dentro da mitocôndria, juntamente com os cloroplastos, nós encontramos lá dentro o que? Os ribossomos, ok? Isso para dizer que as mitocôndrias, elas podem fazer o processo de neste caso, produção de proteínas, ok? Ela então não vai depender, neste caso, do núcleo, ok? Do DNA que está lá no núcleo para fazer o processo de transcrição, depois transdução, não. Ela mesma já faz. Daqui a nada eu vou explicar de uma forma detalhada aqui nessa nossa figurinha, ok? Bom, uma coisa muito interessante, a função da mitocôndria. A mitocôndria, na verdade, tem a função de produção de energia. Quando nós falamos de energia, não é? Na biologia, nós chamamos de ATP, ok? ATP significa adenosina trifosfato, ok? A produção dessa energia, que são chamadas de moedas energéticas, não é? Que o nosso corpo vai usando, ok? Uma coisa muito interessante é aquilo que nós chamamos de respiração aeróbica ou respiração celular. É denominado respiração aeróbica porque esse tipo de respiração ela ocorre com a presença
neste caso, do oxigênio. É por isso que é a respiração aeróbica. E se nós vamos a perceber futuramente, quando vamos falar de fermentação, ok? Então eu vou explicar que existe, ou seja, existe aquele tipo de respiração que nós chamamos de respiração anaeróbica, ou seja, que ocorre na ausência do oxigênio. Mas até então, é só fixar isso, que a mitocôndria tem a função de produção de ATP, ou seja, de energia, não é? Que nós designamos respiração celular ou respiração aeróbica, ok, família? Bom, a estrutura da mitocôndria é essa que vocês podem ver aqui. Se vocês forem ver uma estrutura assim, ao nível ou dentro da célula, nós designamos mitocôndria, ok? Tem algumas dobrezinhas aqui que vocês podem ver, não é essa estrutura toda. Então, essa é a dita mitocôndria, ok? Bom, uma coisa muito interessante que nós precisamos saber aqui é que a mitocôndria, na verdade, ela faz os processos de respiração celular. O processo de respiração celular, de produção de energia ou de ATP, ela divide-se em três partes. Só que dentre essas três partes, as duas partes ocorrerão dentro da própria mitocôndria e a outra parte vai ocorrer fora da mitocôndria, ou seja, não vai ocorrer dentro da mitocôndria, vai ocorrer ao nível do citoplasma ou hialoplasma, ok? Ou mesmo citosol, ok? Quais são essas fases, neste caso, da respiração celular? Primeiro, temos a fase da glicólise, ok? E temos a fase, neste caso, da respiração, ou seja, a fase do ciclo de Krebs, não é? Que nós chamamos de ciclo de Krebs. E tem outra fase que nós chamamos da cadeia respiratória. Vou repetir, a respiração celular, não é a respiração aeróbica, ela divide-se em três partes. As duas partes elas vão ocorrer dentro da mitocôndria. Quais são essas fases? Nós temos a primeira fase que é a glicólise, ok? Não confunda glicose com glicólise. Glicólise é a quebra da glicose, ok? Já a glicose é o açúcar, não é? Bom, temos a fase da glicólise, que ocorre principalmente ao nível do hialoplasma ou citosol. E depois temos a fase, neste caso, do ciclo de Krebs. E temos a última fase que nós chamamos de cadeia respiratória, ok? Então, são essas duas fases, ciclo de Krebs, assim como cadeia respiratória, que vão ocorrer aqui dentro da mitocôndria, ok, família? Bom, uma coisa muito interessante, família, que nós precisamos entender é a estrutura da própria mitocôndria, a morfologia da própria mitocôndria. Se nós formos entender a parte de fora da mitocôndria, essa membrana de fora, nós chamamos de membrana externa, ok? Temos a parte da membrana externa. Assim como dentro, nós temos essas dobrezinhas aqui que nós chamamos de membrana interna. Temos a membrana externa, tá, a parte de fora, e temos a membrana interna, ok? Estamos muito mais na parte interna, ok? O nome já diz membrana interna porque está dentro, membrana externa porque está fora, ok? E uma coisa muito interessante, dentro, neste caso, da mitocôndria, nós encontramos ribossomos aderidos, não é? Ou dentro dela, espalhadas ali dentro dela, não é? Uma coisa muito interessante, você pode me perguntar, esses ribossomos são idênticos que nós encontramos ao nível do citoplasma? Na verdade, são idênticos em termos de função, mas em termos de tamanho, esses aqui são mais pequenos em termos de tamanho, enquanto que os ribossomos estão ao nível do citoplasma, são um pouquinho mais grandes em termos de tamanho, ok? Mas a função é a mesma, ok? E aqui dentro da mitocôndria nós encontramos o DNA. Isso quer dizer que a mitocôndria ele possui o DNA próprio, ok? E também encontramos o RNA, ok? Fora também do DNA encontramos DNA, assim como RNA, assim como ribossomos. Isso para dizer que a mitocôndria ele faz o processo da transcrição, ele faz o processo da transdução, ou seja, o processo de produção de proteínas, ou seja, o DNA, a molécula de DNA, ele vai se transcrever na molécula de RNA e por sua vez vai fazer o processo de transdução, vai produzir, neste caso, proteínas, não é, próprias que vão atuar aqui dentro da própria mitocôndria, ok? Uma coisa muito interessante também é que se vocês forem perceber nessas dobrezinhas aqui, se nós formos a pegar uma dobrezinha, não é? Essa dobrezinha aqui, nós chamamos de crista, tem um nome, chama-se crista mitocondrial, ok? Crista mitocondrial. É nessa crista mitocondrial onde ocorre a terceira etapa, que nós chamamos de cadeia respiratória, ok? Então, é nessa mesma etapa onde vai ocorrer, neste caso, o processo, neste caso, da cadeia respiratória ao nível da mitocôndria. Ok, família? E também, se nós vamos a perceber, aqui dentro, neste caso dessa estrutura, aqui dentro, não é? Da mitocôndria, nessa região, aqui dentro onde estou a apontar, se nós vamos a perceber, tem uma sede.
é onde nós encontramos, ou seja, essa região nós chamamos de matriz, mas chamamos de matriz mitocondrial, ok? É uma matriz que nós encontramos dentro da mitocôndria. Então, é aqui na matriz mitocondrial onde vai ocorrer a segunda etapa, não é? Que nós chamamos de ciclo de Krebs, ok, família? Recordando que vamos ter uma aula futuramente que vamos abordar a respiração, neste caso celular ou respiração aeróbica de uma forma aprofundada, não é? Aqui só muito mais para que vocês possam saber a estrutura da mitocôndria, as funções básicas, não é? Ok, família? Bom, uma coisa também muito importante, nós encontramos essa região fluida, essa região aqui fluida ao redor, não é, da matriz mitocondrial e da crista mitocondrial, essa região fluida. Essa região fluida é um espaço, não é? É um espaço intramembranoso, ou seja, esse espaço aqui é um espaço fluida, não é? É um espaço fluida, ok? Em que nós encontramos ao nível, é como se fosse citoplasma, ok? Se nós formos olhar, por exemplo, ao nível da própria célula, é como se fosse citoplasma, ok? Bom, uma coisa muito interessante, família, acerca da mitocôndria, não é? As mitocôndrias, elas têm o processo de deslocamento, não é? Ao nível da célula, ou seja, eles se deslocam dentro da célula, ok? Uma coisa muito interessante, por exemplo, vamos lá supor alguém que pratica muito mais exercícios físicos, significa que o músculo dele ele vai ficar mais consistente, ok? Mais forte, por quê? Porque lá haverá mais concentração, mais produção de quê? De mitocôndrias, porque mitocôndrias eles exercem maior atividade metabólica, então garantem maior processo de energia, maior ATP, não é, adenosina trifosfato naquela região. Então, se te perguntar que foi alguém visualizou no microscópio eletrônico uma mitocôndria perto de uma célula, ou perto de uma região, ao nível do nosso organismo, ou perto de uma célula, não é? Isso dá para entender que ao nível daquela célula estava a ocorrer uma grande atividade metabólica, precisava de muita energia, ok? É por isso que a mitocôndria tem esse processo de se deslocar dentro da célula, ou seja, na área onde precisa de maior ou mais energia, não é? Então a mitocôndria está lá, não é? Para garantir essa energia, não é? Para disponibilizar essa energia, porque ela tem função de produção de energia, ok? E uma coisa muito interessante é que, se nós formos a perceber, eu disse que a mitocôndria ele possui o DNA. Só que você pode me perguntar, esse DNA que a mitocôndria possui, vem de onde? Vem de onde esse DNA? Claramente esse DNA é um DNA de herança materna, ou seja, todo o DNA que nós possuímos na nossa mitocôndria é um DNA que provém da nossa mãe, ok? É um DNA que provém da nossa mãe, é por isso que chama-se, é um DNA herança materna, ok? Uma coisa muito interessante, naquele processo da fecundação, por exemplo, do espermatozoide, assim como o núcleo, ok? Aliás, o óvulo, não é? Se você for a perceber, a única coisa que é aproveitada no espermatozoide, não é? É o DNA, é um material genético, significa citoplasma, mitocôndria, tudo vai se perder. Enquanto que, ao nível do óvulo, ela já tem citoplasma, tem, neste caso, membranas, possui, neste caso, ribossomos, possui DNA, possui quase todo aquele material que nós encontramos ao nível da célula, ok? Porque o óvulo é uma célula. Então, significa que esse DNA é um DNA materno. E uma coisa muito interessante, quando você vai para o hospital e queres fazer um exame de DNA, quer saber se uma senhora é sua mãe ou não, então eles vão pegar a sua célula, concretamente a sua mitocôndria, vão extrair esse DNA e vão fazer essa compatibilidade se ela é sua mãe ou não, porque o DNA que nós encontramos na mitocôndria é o DNA materno, ou seja, é de herança materna, ok? Não se esqueça disso, ok? E também é uma curiosidade para você ter papo aí com seus amigos, ok? Então, as mães são importantes, as nossas mães são importantes, ok? Então, pararem isso de machismo, não é dizer que não, as mulheres, não, o que nós temos visto que o homem é macho, que não, não é? Todos nós somos importantes, não é? Todos nós somos importantes. E você também é importante porque também você vai alcançar o seu sonho, estás aqui a batalhar, ok? Bom, uma coisa muito interessante também é que o DNA, esse DNA que nós encontramos ao nível da mitocôndria, ele pode sofrer o processo de autoduplicação, ou seja, autorreplicação. Autorreplicação é tipo o quê? É tipo uma mitocôndria provém de uma outra mitocôndria, ok? Essa mitocôndria pode fazer o processo de autorreplicação, produzir uma outra mitocôndria, ou autoduplicação, produzir uma outra mitocôndria com a mesma informação genética, assim vai, ok? E também isso aí nós chamamos de fissão, esse processo de multiplicação. E uma coisa muito interessante que eu às vezes costumo conversar com os meus
os meus colegas, né? Os meus amigos, não é? Eu costumo dizer o seguinte: na biologia, uma coisa muito interessante, não é? Fere os princípios da matemática, por quê? Porque multiplicação é a mesma coisa que divisão na biologia. Ou seja, quando eu digo que o DNA vai sofrer o processo de multiplicação, é a mesma coisa que eu dizer que o DNA vai sofrer o processo de divisão, ou seja, vai se multiplicar. É uma coisa muito interessante, ok? Mas é isso, família. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham percebido essa aula, uma aula um pouquinho muito resumida, muito fácil de entender. Então, família, façam isso, não é? Me ajudem a expandir esse canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas, compartilhe com seus vizinhos, seus primos, ok? Porque quando você faz isso, você está a ajudar o meu trabalho a crescer, você está a ajudar a Casa da Ciência a crescer, ok, família? Então, faça isso e um abraço aí. E aqui é o professor Tinossi, Casa da Ciência Explica. Falou!